Oi, amados. Estamos no 4, estamos no Imperador. Nós vimos até aqui que o Imperador é a ordem, a lei, a necessidade da disciplina e da estrutura na vida. Não necessariamente a gente gosta de tudo isso. Essa é a parte um tanto mais dura do nosso desenvolvimento. Aceitar o tempo, aceitar a ordem, aceitar as leis, aceitar leis que muitas vezes são impostas sobre nós, aceitar leis que a gente sequer teve a chance de dizer se concorda ou não. O nosso objetivo, junto do imperador, junto da função paterna, é estabelecermos as nossas próprias leis. E essas leis, elas vão representar a disciplina que a gente terá com o nosso próprio desenvolvimento. Caso contrário, a gente vai esperar isso de um pai, de uma mãe, de um chefe, de um irmão, da sociedade no geral. A gente sempre precisará respeitar as leis externas, por exemplo, as leis de trânsito, elas são necessárias para a manutenção da ordem, mas como nós estamos desenvolvendo o nosso mundo psicológico e espiritual, as leis aqui retratadas são as nossas próprias leis interiores, as leis da nossa própria vida, do nosso próprio cotidiano, as leis que não dizem respeito a mais ninguém. Para dar continuidade na nossa jornada, assim como eu tenho feito, eu encontrei algumas passagens de Jesus que podem ajudar a ilustrar um pouco mais aqui o imperador. Vamos lá. Existe uma passagem em que ele conta uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa parábola ela pode ser compreendida muito conectada com o próprio 4 de ouros, por exemplo, a contenção que vira apego. Aqui, o imperador ele aparece na sua forma tirânica. A pessoa que ela tem, de alguma forma, capacidades e encontra formas de se enriquecer no mundo material. Não que isso esteja errado, não que isso seja ruim, mas o que é feito com isso? Na parábola, o homem decide guardar tudo para si e apenas viver comendo e dormindo e se alegrando com o que ele tem sem se preocupar com mais nada. Mas a ironia do destino foi que a vida daquele homem foi tirada, deixando tudo simplesmente sem uma justa distribuição. Ou seja, por mais que a gente construa, por mais que a gente tenha, se a gente não dá um direcionamento, aquilo se perde, aquilo pode virar caos. Porque se uma pessoa tem a capacidade de construir muito, de ter muito, ela também precisa ter a capacidade de uma justa distribuição. E aqui não se trata de simplesmente você repartir tudo que você tem e ficar apenas com uma parte. Mas o que você faz com isso? Como você distribui o que você tem? Como você dá manutenção para a vida? Como você ajuda na estruturação também de outras formas de ser, de outros egos, de outras pessoas com o que você tem? Então o homem guardou riquezas para si, mas ele não tinha riqueza para o reino de Deus. Ou seja, às vezes a gente constrói, mas essa construção ela tem alma. Tudo que a gente tem, tudo que a gente possui também possui alma, também possui vida própria. A gente deixa circular o que a gente tem, ou a gente acumula e a gente se apega. O apego acaba acontecendo, o apego acaba sendo inevitável quando a gente identifica o nosso valor com o que a gente tem. Isso também é algo muito comum de ser visto. Eu tenho várias casas, várias posses, muito dinheiro, então isso quer dizer que o meu valor é elevado.
talvez o valor monetário, mas o valor e a riqueza interior. Isso também deve ser considerado. Não que uma coisa anule a outra, porque às vezes uma pessoa pode ter muita riqueza interior e riqueza exterior, ou muita riqueza interior e pouca riqueza exterior. Ainda assim, a ideia aqui é tratar que o ego, sem a comunhão com o self, ele simplesmente é uma casca seca. Nós, sem a comunhão com Deus, somos cascas secas. Nós até conseguimos produzir por estarmos seguindo leis do mundo, a produção que gera mais produção, mas isso não necessariamente nos traz vida interior. Uma outra forma de entendermos o imperador é essa. Ele diz: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Aqui ele quer nos mostrar que quando a gente constrói a nossa vida, a nossa jornada, o nosso mundo externo, o nosso mundo interno, sobre fortes alicerces, sobre rochas, não é qualquer coisa que nos abala. Se a gente perde o que a gente tem, mas foi construído com alma e com verdade, a gente sabe o caminho para a reconstrução. Mas se a gente simplesmente constrói sem necessariamente respeitar o ritmo, sem necessariamente respeitar a natureza, sem necessariamente respeitar ordens do mundo, a gente estará construindo uma casa sem os alicerces, sem uma base sólida. Isso pode ser traduzido com a construção de nós mesmos. Às vezes a gente tenta se construir, mas qual é a nossa base? A gente está firmado em quê? A gente está firmado simplesmente em questões sociais, em questões familiares, ou em questões internas e silenciosas da nossa conexão com o self. Então, a construção que o imperador nos convoca, ela também representa uma construção que deve ser de alguma forma alinhada. Não se trata de simplesmente seguir disciplinas e regras, mas sem alinhamento. Então, a palavra que ele diz que deve ser seguida são as palavras que de alguma forma ele nos deixou como princípios divinos. Uma outra forma de ilustrar o imperador. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Aqui ele nos mostra que a sociedade, desde aquela época, é formada por tirania. Imposições de figuras de autoridade, de figuras da lei, de pessoas que, primeiro, não colocam necessariamente a mão na massa e simplesmente querem ditar regras. Não são líderes, são pessoas que impõem um autoritarismo que eles mesmos jamais aceitariam em suas vidas. Mas, como estão em posição de autoridade, fica muito mais fácil dizer o que o outro tem que fazer e sobrecarregar. E aí nós encontramos a nossa classe trabalhadora que recebe imposições de uma minoria que eles mesmos não aceitariam. Então aqui Jesus mostra uma forma do imperador funcionar a partir da tirania e do autoritarismo. As pessoas que são peritos da lei, as pessoas que estão em cargos elevados, que não necessariamente se colocam no lugar humano do outro. Tem uma passagem que ele diz também o seguinte: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Aqui a gente pode traduzir essa passagem da seguinte forma:
Quantas vezes a gente tenta colocar no mundo uma visão que nos foi colocada pela nossa família, pelos nossos pais, pelo nosso pai. Que Jesus mostra que deve haver uma necessária separação do que nós ouvimos do nosso pai externo, da nossa família, do que nós ouvimos do nosso pai interno, do nosso eixo, da nossa função paterna, do self. Caso contrário, a gente vai ditar as regras do nosso mundo e do mundo de outras pessoas segundo as regras que nos foram colocadas. Não que elas sejam erradas, mas elas são realmente coerentes com quem a gente deve se tornar, com quem a gente quer se tornar? Nem sempre. Às vezes elas precisam de uma certa relativização, de uma revisão, e o que ele quer dizer é que ele vivia a partir da regra do Pai com P maiúsculo, com o Pai divino, com Deus, enquanto os outros viviam sob a regra do Pai externo. Então aqui existe a necessidade da gente retomar, como eu disse, a lei para dentro de nós mesmos. Não simplesmente acatarmos a lei de outra pessoa, mesmo que seja uma figura de autoridade na nossa vida. Nem sempre eles serão coerentes com a nossa própria natureza. Às vezes pode ser válido por um período da nossa jornada, mas nem sempre. Às vezes, se uma pessoa tem um mundo mais emocional e quer viver sob leis de um mundo racional demais, ela vai estar indo contra a própria função paterna internalizada dela. Ela precisa se conectar com esse pai interno, da mesma forma como Jesus vivia. Uma outra passagem que nos ajuda a ilustrar a função materna e paterna é a seguinte: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Veja só, Jesus é aquele que dizia para honrarmos pai e mãe. Aqui ele mostra claramente que mesmo honrando pai e mãe, o que deve ser priorizado na nossa vida? Deus, o self, a nossa individualidade, a nossa conexão com o silêncio. Então assim, honrar pai e mãe, mas priorizar a Deus. Honrar pai e mãe, mas priorizar a própria construção, o próprio quatro, o próprio imperador, a própria jornada, a própria disciplina. Porque tudo isso mostra como Jesus era disciplinado também na sua jornada. Ele tinha uma missão, ele não perguntava a opinião dos pais externos dele a respeito do que ele precisava fazer. Ele seguia a sua missão, ele era único, mas ele também tinha estrutura, disciplina, responsabilidade e respeito com o próprio tempo. Uma outra passagem para finalizar aqui é a seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. O que essa fala tem a ver? O que essa passagem tem a ver? Essa passagem traz muito fortemente a função materna na figura de Jesus. Ele se compara a uma galinha querendo reunir aqueles debaixo das suas asas. Isso é uma função materna. Jesus não precisou ser uma mulher para poder cumprir uma função materna de amor e de cuidado. Da mesma forma, uma mulher não precisa ser um homem para poder viver uma vida de ordem e disciplina também. Então veja só, funções maternas, funções paternas internalizadas no nosso caminho espiritual. Isso é essencial. Então Jesus era pai porque ele trazia ordem, porque ele trazia leis, porque ele comunicava, porque ele dava direção. Mas também Jesus era mãe, porque ele protegia, ele nutria, ele cuidava, ele amava. Sigamos.